Jornal da Manhã, o comentário político de Josival Pereira. A partir de agora a gente traz análise desse resultado em João Pessoa e também em outros municípios paraibanos com Josival Pereira. Bom dia, Josival. Bom dia para você, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Indo em contraponto a muitas pesquisas, deu segundo turno em João Pessoa e deu Marcelo Queiroga nessa disputa. Josival, o que pode ter acontecido nessa reta final? Discutimos isso ontem de manhã 2 vezes, Daniel, então fica fácil aqui da gente colocar 2 vezes ontem de manhã. Eu fiquei com o Daniel ontem no ar, de 8 da manhã às 11h30, quase 11h30. E uma vez no YouTube e outra vez na TV. E eu ponderava sobre essa história de pesquisas, dizendo que tinha lido uma reportagem, está salva inclusive aqui, do Globo, no meio da semana, em que o Globo falava sobre o fenômeno de mudanças de pesquisas na última, porque as pesquisas não acertam o resultado das eleições, porque há mudanças de última hora nas pesquisas. O Globo fez uma reportagem que eu achei interessante, estatística, e lembrava isso, inclusive dizendo ontem de manhã que não seria estranho se Marcelo Queiroga fosse o segundo mais votado em João Pessoa. Claro que eu não estava esperando que ele chegasse a 21. Eu achava que por conta das pesquisas, ele fosse mais votado do que Rui. Enfim. Na sexta-feira, cheguei a mandar uma mensagem para o marqueteiro de Marcelo Queiroga, perguntando: vocês têm pesquisas que já dão Marcelo em segundo lugar? E ele me respondeu: estamos disputando essa posição. Então, tinha essa tendência. Como explicar a pesquisa? A pesquisa está errada, errou completamente. Não é um erro de pesquisa, porque a gente diz que a pesquisa ela é um retrato do momento e ela não capta. O problema é que, segundo a estatística, a ciência já colocada, quer dizer, estudada, desde 2014, desde a eleição presidencial de 2014, há um eleitorado que deixa para decidir no sábado, na hora da votação. Desde 2014. A Quest dizia, por exemplo, sexta-feira, que 4 de cada 10 eleitores no Brasil só iam decidir no sábado. Aqui, a pesquisa Quest na Paraíba, 2 de cada 10 eleitores só iam decidir no sábado. É significativo? Parece significativo, mas é um eleitorado que decide no sábado. E aí, o que é que a pesquisa dizia? Aí vem o favorecimento de Marcelo Queiroga. A pesquisa dizia que desde 2014, as mudanças do sábado, elas têm sido mais positivas em relação aos candidatos conservadores, de direita conservadoras. E aí você pega, por exemplo, 2014, a Aécio Neves cresceu 7 pontos entre a pesquisa da sexta do sábado e o resultado das eleições do domingo. Bolsonaro cresceu 6 ou 7 pontos também em 2018, Então, os candidatos conservadores, eles crescem. E aí, a imprensa de São Paulo, agora mais recentemente, estava dizendo assim: é o voto envergonhado, o voto da direita. E aí, a reportagem, os cientistas políticos fizeram a estatística e diz: não é o voto envergonhado, é a forma de comunicação que o eleitor conservador no Brasil tem, esse eleitor dos últimos 15, 20 anos. E aí ele diz: a forma que ele se comunica por correntes mais interpessoal, mais próxima. Eles têm, por exemplo, as correntes religiosas das igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais. Tem as correntes. Este eleitorado vai afinando o voto de acordo com as posições das pessoas ligadas à igreja. E aí tem as correntes de WhatsApp, esses partidos mais à direita, eles têm também grupos enormes de WhatsApp no Brasil inteiro, e tem o Instagram. Então foi isso que aconteceu. Na reta final não tem rádio e TV, aquela propaganda mais, e só o campo da internet que atua, né? Mas também não tem isso não, se você observa, porque é que sexta-feira eu perguntei ao marqueteiro de Queiroga se tinha mudanças, porque eles entraram contra a divulgação da pesquisa, da Quest, na Globo. Se eles divulgarem entrada contra a pesquisa, então eles têm uma outra pesquisa, tem uma diferença, eles já sabiam. Mas
Perceba-se que Queiroga mudou o guia eleitoral dele, a propaganda dele nos últimos dias. Ele botou o Bolsonaro todos os dias. Foi atrás do voto bolsonarista, o voto ideológico. Em outras análises que fiz lá atrás, eu dizia que a única mudança que poderia ocorrer era efetivamente aqui. O Queiroga tirar o voto bolsonarista que já estava com os outros. Quem tinha mais voto bolsonarista? Cícero Lucena. As pesquisas indicavam que cerca de 40% do eleitor de Bolsonaro em 2022 estava com Cícero. Então, era de onde podia sair, porque, por exemplo, o Cartacho não conseguia tirar mais voto de ninguém da esquerda. Rui também não tirava. Agora, Queiroga poderia buscar voto bolsonarista de Cícero, de todos os outros. E foi o que aconteceu. Ele foi buscar o voto bolsonarista e se deu bem na reta final da campanha eleitoral. Como é que fica a situação de Rui Carneiro, que é a terceira vez que tenta a eleição para prefeito e agora sai com o terceiro lugar, e principalmente do ex-prefeito Luciano Cartacho, que sai com um resultado muito ruim para quem já foi prefeito 8 anos? Praticamente repetiu a votação de 2020. Ele agora tirou 16,71%, em 2020 ele tirou 16,37%, ou seja, não evoluiu. Rui teve a campanha organizada mais cedo, começou a campanha mais cedo, fez a campanha, vamos dizer assim, talvez mais organizada. Fiquei me perguntando a campanha toda, você sabe disso, das minhas análises paralelas aqui e no ar. O que é que poderia ter sido, onde é que foi o erro de Rui? Minha avaliação, pode até ser que eu esteja completamente errado, mas acho que Rui começou fazendo uma leitura errada da conjuntura político-administrativa de João Pessoa. Ele fez uma campanha como se João Pessoa tivesse uma gestão de terra arrasada, como se Cícero não tivesse aprovação nenhuma, como se Cícero tivesse tão mal que era preciso uma revolução de cabeça para baixo. Então ele partiu desse princípio. E aí fez uma campanha agressiva, que foi um tom também que a população não tem aprovado. Ou seja, errou no tom, na leitura, no meu entendimento, que foi a pesquisa. E aí, nessa tonalidade, temas que errou também. Veja bem, a questão do transporte. Eu acho que o transporte é um problema. Mas você tem que perguntar para quem usa o transporte, para a população de uma maneira geral, que nem é toda que usa transporte. As pesquisas vão indicando, eu vi uma pesquisa há uns 2 meses atrás, que apenas 6% da população de João Pessoa tinha o transporte como um problema. Ora, então você elege o tema principal da sua campanha, ou basicamente o segundo tema principal da sua campanha, você está falando para uma população que não está entendendo que aquilo é um problema. É um problema, mas a população não está entendendo que é o problema. Não é o principal problema dela. O problema é outro. Então, Rui errou no tom, eu acho, da pesquisa. Luciano Cartacho é uma questão que eu tenho, como analista, me perguntado, me debatido muito para entender. Se você pergunta em João Pessoa, qualquer pessoa vai entender que Luciano fez uma gestão boa, uma gestão aprovada. Saiu bem avaliado. Saiu bem avaliado. As pessoas não negam isso. Ele tem uma história, 2 vitórias marcantes. A vitória de 2012, quando ele derrotou Maranhão e Cícero Lucena nas urnas, ali como PT. E a vitória de 2016, vencendo as eleições no primeiro turno e vencendo Ricardo Coutinho num grande momento, com Cida, que saía da secretaria para ser candidato. Então, 2 vitórias grandes pessoais. Onde é que Luciano pode ter perdido, se é que teve um elo mais forte com o eleitor de João Pessoa? Onde é que distanciou-se dessa história do eleitor de João Pessoa? Onde o eleitor de João Pessoa passou a não confiar nele? E aí eu tenho aqui talvez algumas explicações que eu não sei se isso sempre é preciso mais estudo. Mas muito provavelmente começou com a história de 2016, quando ele saiu do PT e foi, embora tenha sido vitorioso naquela eleição, que era uma conjuntura, e ali a conjuntura favorecia aquilo, mas sair do Partido dos Trabalhadores... Foi para um partido de centro-direita, centro-direita, né? E aí
na volta ao Partido dos Trabalhadores, o trauma para voltar, e o trauma, a forma como foi candidato, uma imposição de cima para ele ser candidato. Então, tanto que ele fez uma campanha sem as bases do PT, ou seja, não houve recasamento de Luciano com o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que esse foi um grande problema. Não houve um recasamento. O que houve foi com o Ricardo Coutinho, e aí tem que entender como a população viu isso, porque eram fortes adversários. Eu acho que essa aliança com o Ricardo Coutinho, embora parecesse oportuna, porque assim, vou somar, mas você não soma em política votos, assim, eu tenho 10%, vou somar com mais 12, vai dar 20. Não é assim. É como a população vê, enxerga, achou que e a forma como veio por cima. E aí, provavelmente, a escolha política de Luciano em 2020, escolhendo a concunhada, esses fatores todos, eu acho que atrapalharam o Luciano. E aí, sobretudo, a história do recasamento com o PT, eu acho que não houve de jeito nenhum, não deu liga, não dá mais liga. E a realiança com o Ricardo Coutinho também não deu liga. Ricardo Coutinho, pessoalmente, ainda as pessoas acham que ele tem uma influência, e eu perguntava no início do guia de Luciano Cartacho, eu perguntei 2 ou 3 vezes, inclusive aos marqueteiros, por que tanto Ricardo? Por que Luciano deixou Ricardo conduzir a campanha? E aí a explicação era que nas pesquisas Ricardo tinha ainda uma influência muito grande em João Pessoa. Só que aí a influência de Ricardo não se traduziu em voto. Eu acho que talvez sejam essas as explicações de Luciano Cartacho. Essa história do PT, da volta do PT, já se percebeu nas eleições de 2022. Sim. O candidato a deputado, ele já não conseguiu conversar com o eleitorado de João Pessoa bem. Só para a gente fechar essa questão do PT, já 2 posicionamentos de divergentes de Cartacho nessa disputa nas redes sociais. Cida Ramos disse o seguinte: vitória do povo. Ela posta uma foto ao lado de Marcos Henriques, que foi o eleito do PT. Estela, apoiada por Ricardo, não entrou. E ela diz o seguinte: quem trabalha de verdade e não trai o partido tem seu nome honrado pelo povo de João Pessoa. Parabéns, Marcos Henriques, nosso vereador. Um recado direto ali sobre o que ela sofreu na disputa interna no PT. E o presidente estadual do PT, Jackson Macedo, disse o seguinte: o que venho dizendo há um ano se confirmou no resultado final. A luta é contra o fascismo, a direita conservadora e os antivacinas. Tem muita gente que pensa que sabe das coisas, mas não sabe de nada. Não podemos brincar com os rumos de João Pessoa, e aí faz um apelo para apoio a Cícero Lucena nesse segundo turno. Como é que você enxerga que vai ser o posicionamento de Cartacho e Rui? Eu acho que oficialmente o Partido dos Trabalhadores vai para Cícero, ele Jackson Macedo e algumas alas do partido vão, acho que oficialmente, fazer essa movimentação. O diretório municipal também. Não enxergo Rui Carneiro voltando a ter qualquer relação com Cícero Lucena. O nível de ataques na campanha eleitoral foram muito fortes, muito pesados. É um atrito que é pessoal, né? Como o Ricardo e João. Hoje virou pessoal. E aí, Rui também controlou o Podemos. Ali em torno de Rui tem também outros partidos, MDB, União Brasil. Eu acho que vai haver reflexão sobre isso. É mais provável que o MDB, de repente, pode ser que Cícero atraia o MDB, mas o União Brasil eu acho um pouquinho mais difícil. E Rui, eu acho que também não vejo hoje ele declarando apoio a Queiroga, a não ser pela questão realmente muito pessoal, intrínseca aqui de João Pessoa. Mas eu acho que o esquema de Rui ele pode se dividir um pouquinho ali, quer dizer, a aliança de Rui. Ele, pessoalmente, eu não vejo Cícero. Luciano Cartacho, eu não vejo Ricardo votando em Cícero Lucena, Ricardo do grupo de Luciano Cartacho. Agora, também seria a loucura ver Ricardo Coutinho votando num bolsonarista, né, no retrato do bolsonarismo. Então,
Ricardo Coutinho certamente deve pegar o bonezinho e ir para Brasília. Apesar que Ricardo coloca os dois ali na mesma vala, né? Ele aponta Cícero como um bolsonarista também. Mas aí ele não vota em ninguém, né? Não vota em ninguém. Agora, Luciano Cartacho vai ser uma incógnita sair disso. Luciano Cartacho tem uma aliança, quer dizer, com o João, ainda na Assembleia. Participa da bancada de João. Provavelmente que em 2020 ele deixou as coisas, não se posicionou. Pode ser que tome a mesma atitude, mas pode ser que consiga, através do governo João, fazer um reposicionamento. Para a gente fechar aqui, a Câmara de Vereadores de João Pessoa, com 2 vagas a mais, teve o resultado final em relação à participação feminina. Dobrou, era 1, agora são 2. Além da conservadora Elisa, agora tem a professora Jailma Carvalho, que foi a 2ª melhor votada, ela é do PSB, teve mais de 10.100 votos, foi apoiada pelo secretário Tibério Limeira, presidente municipal do PSB. Na reta final teve o apoio de Raíssa Lacerda, que foi uma baixa do PSB na nominata, e o mais votado foi Guga Pet, do Progressistas, partido de Cícero Lucena, com 10.320 votos. Em terceiro veio o presidente da Câmara, Dinho, do PSD, com mais de 9.300 votos. E aí depois vem uma sequência... Guga na outra eleição tirou 4.389 votos. Agora, mais que dobrou. Mais que dobrou. Qual a sua avaliação dessa bancada que foi eleita na Câmara? A mudança, imaginei que fosse maior, que pudesse ser maior, terminou não sendo, apenas, eu acho, 8 vereadores, realmente houve uma mudança com 8 vereadores, 9 vereadores mudaram, mais foi a substituição, o Zé Luiz por pastor Valdir Trindade, né? Desalojaram o pastor Zé Luiz, mas aí perderam a eleição Mequica Leitão, Zezinho do Botafogo, Bruno Farias, Hermano Santos, Dr. Luiz Flávio, Júnior Leandro, Coronel Sobreira. A mudança de cerca de 33%, 34% não é grande, é uma mudança pequena para o parlamento, sempre tem dado maior. E essa história da votação, né? Mudou. O mais votado em 2020 foi Tanilson, 7.570 votos, né? E agora o mais votado foi lá para 10.000 e poucos votos, e tem muitos aí com votação muito grande, porque depois logo caiu. Alguns vereadores aí tiveram situações complicadas. Milanês Neto perdeu quase 3.000 votos, ele tirou 6.238 votos, 6.238 votos, agora tirou 3.000 e alguns votos, mais de 3.000 votos. E a gente já viu aí essa história de Estela Bezerra. Tem 29 vereadores agora, né? Mudou, mas eu acho que o perfil da Câmara vai continuar basicamente o mesmo, sem muitas alterações. Mais conservador ainda? Eu acho que talvez, veja bem, eu não sei como é que Jailma vai se colocar, mas eu acho que ela e Marcos Henrique, eu acho que talvez eles tenham um rumo mais progressista à Câmara. Júnior Leandro foi um dos que não conseguiu reeleição, né? Ele brigou ali no partido para a não entrada de João Almeida, que era secretário de Segurança de Cícero Lucena, justamente temendo ficar de fora, e ficou. O PDT acabou, Marcos Vinícius e João Almeida para o partido, se eles realmente se integraram ao partido, o partido cresceu, o partido fez 2 vereadores. E tem outras histórias partidárias que os vereadores precisam estudar. Por exemplo, houve uma concentração de vereador no Avante, imaginando que ali eles conseguiriam eleger o maior número de vereadores. Resultado, deu errado, completamente errado. Elegeram Chico do Sindicato e Marcos Bandeira, e os outros perderam a eleição. O PP saiu-se bem, o progressista, a partir de Cícero ali, terminou elegendo uma bancada de 5, o republicano saiu bem, acho que queria eleger mais, queria eleger 5, acabou não elegendo. O PSB, Raíssa, eu acho que com Raíssa candidata, teria eleito mais um, Zezinho do Botafogo teria sido eleito, mas eu acho que não muda muito o perfil na Câmara, não. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre os outros municípios, incluindo Campina Grande, que terá segundo turno. Isso chamou muita atenção, o desempenho de Dr. Johnny, do PSB. Lá em Campina, a gente volta já com outras informações.
Bruno Cunha Lima teve mais de 110 mil votos, 48,22%. Dr. Johnny, quase 80 mil votos, o que equivale a 34,5%. Em outro escalão, tinha ali Inácio Falcão do PCdoB com 7%, Arthur Bolinha com 7%, André Ribeiro do PDT teve 2,3% e Nelson Júnior do PSOL 0,6%. Chamou muita atenção, Josival, o desempenho do candidato de oposição e Campina Grande, depois das últimas eleições serem definidas em primeiro turno, agora ter ido para a disputa no segundo turno. Na sexta-feira aqui, né, Daniel, nós já dizíamos que os sinais emitidos pelas lideranças políticas em Campina Grande era no sentido de que haveria segundo turno, sobretudo por conta da postura de Bruno. Cássio entrou na disputa, fazendo Cássio Cunha Lima duras críticas a Johnny Bezerra. Tinha a história das pesquisas, e a campanha de Bruno constantemente tentou impedir a divulgação de pesquisas, então eram sinais bastante claros de que tinha uma situação que incomodava a família Cunha Lima. Eu disse, eu acho que foi na sexta-feira, que seria uma meia derrota já para os Cunha Limas, independentemente do resultado final da eleição, se houvesse segundo turno. Porque com a volta de Romero ao grupo, Romero que liderava com uma expressão, uma intenção de voto muito grande, então imaginava-se realmente uma situação avassaladora do grupo. E aí, sobretudo também porque do outro lado não é nenhum grupo tradicional, é um candidato novo, primeira eleição, uma história da cidade mais recente. E Johnny Bezerra, e aí é preciso dizer que escolhido pelo governador para isso, o governador não quis apostar em Campina Grande nos grupos tradicionais, porque depois da eleição, os grupos tradicionais continuam a vida lá e não tem ligação mais. Na outra eleição, a ligação já é com outra acordo em Campina Grande. Então, o governador quer um nome dele em Campina Grande para dar segurança para as eleições de 2026 e para o futuro. Lançou e deu certo o Johnny Bezerra, porque, inclusive, as pesquisas davam ele como 25 e ele tirou 37. Então, cresceu bastante, apostou e cresceu. É uma situação bastante inusitada em Campina Grande, para Campina Grande, inusitada em Campina Grande. As disputas que aconteceram eram dentro de grupos tradicionais em Campina Grande. Foi veneziano que desafiou Cunha Lima e ganhou 2 eleições, a família Cunha Lima. Quem ganhou foi o veneziano, mas grupos tradicionais ali dentro da própria Campina Grande. Agora não é assim um grupo tradicional. Como você acha que vai se comportar os outros candidatos que não foram ao segundo turno a partir de agora, Josival? Eu acho que Arthur Bolinha deve seguir o curso mais conservador e vai votar em Bruno. Mas os outros candidatos não tem como votar em Bruno, não. Os outros candidatos, eles têm uma convivência muito próxima com o PSB e eu acho que os outros candidatos, Inácio, André, vão chegar junto de o Nelson também do PSOL, né? Eu estava olhando aqui, uma das apostas da família Cunha Lima, Cássio especificamente, Pedro, foi um candidato a vereador do núcleo familiar, um neto de Ronaldo Cunha Lima, que não entrou na Câmara de Vereadores lá em Campina Grande. Foi a maior campanha do mundo. Cássio Cunha Lima ia fazer discurso nas calçadas com ele. Cássio sai derrotado dessa história, porque Cássio realmente andou com ele para tudo quanto é lugar. E até a avó, Glória Cunha Lima, fez campanha, botou a cara na campanha, mas sobretudo Cássio ficou uns 15 dias andando com o sobrinho para tudo quanto é lugar. Então, realmente uma situação que precisa ser estudada. É assim, é sintomático de um novo momento em Campina Grande. Há como que um cansaço, tá certo, em relação à questão do sobrenome na política em relação a Campina Grande. Por outro lado, Josival, tem uma figura em ascensão em Campina Grande, foi surpresa na primeira eleição, depois quase entrou para estadual, inclusive ali disputando voto com Luciano Cartacho, e que agora foi a mais votada para a Câmara de Vereadores de Campina Grande, João Oliveira, do PCdoB, 5.178 votos, acabou sendo a mais votada lá em Campina Grande.
é uma promessa política muito grande. É uma liderança popular que vai se consolidar em Campina Grande. Pode ter certeza disso. Analisamos aqui João Pessoa e Campina Grande, mas qual o balanço dos municípios paraibanos, principalmente na questão partidária, né? Quantos cada partido fez aqui no estado da Paraíba? Mas é interessante que essa história é para 2026, né? Quantos prefeitos cada partido elegeu? Eu já tenho um pouco esse balanço aqui, Daniel, e é interessante porque eu acho que a oposição esperava mais e terminou não conseguindo. Prefeitos eleitos por partido político aqui na Paraíba. O PSB, Partido João Oliveira, elegeu 69 prefeitos. Tinha 104 candidatos, elegeu 69 prefeitos. O Republicanos, de Hugo Mota, elegeu 50 prefeitos. Tinha 94 candidatos, elegeu 50 prefeitos. São aliados, muito fortes aqui. Depois vem o MDB, de Veneziano e Vital do Rei, que tinha eleito 10 prefeitos na última eleição, 10 prefeitos. Elegeu 23 prefeitos. É o partido de oposição que mais elegeu prefeitos. União Brasil elegeu 22. Acho que aqui houve uma frustração do União Brasil, tá certo? De Efraim Filho. O PP, o Progressistas de Aguinaldo, elegeu 19 prefeitos. Eu acho que na outra eleição era 21 ou 23, então uma redução. Eu vou dar uma olhada ainda daqui a pouco na evolução. No segundo turno em João Pessoa, pode fazer mais um. Pode fazer mais um. Aí tem o PL de Bolsonaro, elegeu 11. O PSD de Daniel elegeu 14. Acho que ganhou um aí, eu não sei. O PSDB, este está sumindo, elegeu apenas 9 prefeitos. O PDT elegeu 2. O Solidariedade elegeu 1. O Avante elegeu 1. O PT elegeu 1, manteve o de Picuí. O Rede elegeu 1. E tem ainda, claro, os 2 de segundo turno. Se você for transformar isso em votos, o PSB, somando a votação de prefeito, tirou 366.761 votos. O Republicano, 255.499 votos. O Progressista, 161 mil. O União Brasil, 122.324 votos. O MDB, 100.066 votos. A União Brasil elegeu menos prefeito, mas teve mais cidades votos. Maiores, né? Cidades maiores. Aí por aí vai. É interessante também, se a gente for transformar isso em percentual, é o seguinte: o PSB vai administrar 20,41% da população paraibana. O Republicano, 13,97%. O PP, 12,23%. União Brasil, 6,98%. O MDB, 5,57%. Dá para você ir percebendo que os partidos aliados do governador, eles se deram muito bem. Eles têm... A oposição tinha uma notícia, uma entrevista do deputado Moraes estadual, ele dizendo que queria eleger 90 prefeitos. Eles não elegeram. A oposição não saiu bem da eleição. Veja bem a evolução, Daniel. O PSB, ele em 2020, o governador não estava mais no partido, o governador disputou pela cidadania, tá certo? E o PSB estava mal, estava com 4 prefeitos. E agora, então, está com 69, tá? O Republicano estava com 17 prefeitos, agora está com 50. Tá? O União Brasil, quando ele estava com 22, e agora continuou com 22. Tá? O União Brasil não existia na eleição passada, era Democratas, eu estou dizendo que quando ele disputou com 22, elegeu os 22. O MDB elegeu 10 em 2020, agora tem 23. O Rede não tinha nem. O Rede está com 1, teve uma adesão. O PT tinha 1, ficou com 1. O PSD de Daniela Ribeiro tinha 12, ficou com 11, perdeu 1. O Solidariedade tinha 3, perdeu 1, ficou com 2. O Progressistas tinha 21, ficou com 19, perdeu 2 prefeitos. O Avante tinha 6, perdeu 5, elegeu 1. O Podemos tinha 5, perdeu todos os 5, não elegeu nenhum. O Podemos na Paraíba. O PL de Bolsonaro tinha 22, perdeu 11, ficou com 11.
O PDT tinha 15, perdeu 13, só ficou com 2 prefeitos. O PSDB tinha 27, só elegeu 9, perdeu 18 prefeitos. E o Cidadania, que tinha 41, perdeu todos os prefeitos, ficou sem nada. Todos foram aqui para vereadores. Olha só, o Republicanos elegeu a maior quantidade de vereadores na Paraíba. O partido cresce estupidamente quando quer crescer. Já tem essa força no Legislativo Estadual e agora nos municipais. 492 vereadores. O PSB do governador, 450. O MDB, 246. O MDB tem essa força, essa capilaridade. União Brasil, 219. O PP, 199. O PL, 130. O PSD, 103. O PSDB, 89. O PDT, 57. Solidariedade, 54. Podemos, 45. PT chegou a eleger 43 vereadores. O Avante, 30. O Rede, 16. O Mobiliza, 12. O PV, 6. O PCdoB, 5. Democracia Cristã, 3. O AGI, 1. E o partido PRD, também 1. Quem mais evoluiu mesmo de vereadores foi... tinha 88, foi o PSB, tinha 88, teve 450. E depois o Republicano. São números que já estão nas contas aí, nas análises dos partidos para 2026, Josval. Número de mulheres eleitas, sim. o percentual 24,43%, tá? na Paraíba, 75,57% do homem. Brancos, 59%, tem estatística para acabar aqui, 59,73% na história de prefeito. Pretos, 39,37%. Por aí assim. Ao longo da semana a gente vai detalhando o que isso significa também na projeção para 2026. Mas já está aqui, no campo de prefeitos, o esquema do governador, os aliados do governador se saíram bem melhor. Eu acho que tem mais do que o dobro de prefeitos em relação ao do prefeito da oposição. Josval, obrigado, até amanhã. Até amanhã, Daniel. Amanhã tem mais, a gente vai estudando e decifrando. Muito bem. Intervalo rápido, a gente volta já.